E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e ao meu primeiro vídeo. Eu me chamo Liandra, sou bailarina e sou professora, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no canal, sobre dança. Então, se você dança, faz balé, faz jazz, faz contemporâneo, já me segue porque vai ter muito conteúdo sobre todos esses estilos de dança aqui, tá bom? E como nós bailarinas sabemos, a coisa mais importante para nós é ter um corpo super fortalecido, super bem preparado para dar tudo na hora da dança. Então é exatamente sobre isso que é o meu primeiro vídeo, sobre preparação física para bailarinas. Então o vídeo de hoje será uma proposta trabalhando todo o corpo, aquele treino que a gente pode usar assim todos os dias para fortalecer todas as partes do nosso corpo. Rápido, fácil e prático. Demora aí uns 30 minutinhos, 40 minutos no máximo. Sei que eu tô começando, mas eu quero colocar um desafio para vocês fazerem esses treinos e postarem e me marcarem, que eu quero ver todo mundo aí com o corpinho bem fortalecido, todo mundo dançando aí bem forte. Bora lá? Aqui eu já estava iniciando, já tinha feito meu pré-aquecimento para não se machucar, para não ter nenhuma lesão, mas eu esqueci de gravar. Perdoa, blogueira iniciante, gente. Mas aí eu estava fazendo um exercício de afundo, com amplitude máxima, cuidando para o meu joelho não passar da ponta do meu pé, trabalhando bem a estabilidade dos meus tornozelos e a força da minha coxa. Não esquece de fazer as duas pernas, tá? Eu fiz uma repetição de 12 vezes com a direita e 12 vezes com a esquerda. Para intensificar um pouco o exercício, eu usei uma TheraBand de força média, amarrada ali no meio, mais ou menos na altura do seu cotovelo, tá? Você mede pela sua mão. Aí eu girei ela, formando o símbolo do infinito. Aí no pé que vai ficar na frente do afundo, eu coloco ela no tornozelo. E o pé que fica atrás, eu coloco ela na altura da metade do meu pé, para ela não ficar escapando e indo para a parte da minha panturrilha. Aí eu fiz a mesma sequência, 12 vezes de afundo com a direita, 12 vezes de afundo com a esquerda, trabalhando sempre bem a estabilidade. Nesse momento a gente vai sentir um pouco mais de força porque o elástico ele tenta te puxar para frente, tá? Então a gente tá trabalhando a força do bumbum, da nossa coxa, mas também a gente tá trabalhando ali já a estabilidade do nosso tornozelo, que é muito importante para giros, equilíbrios, enfim, várias coisas. Com a TheraBand ainda, agora um exercício de elevês, usando a meia ponta máxima bem alta que a gente tem. Cuida para não cair nem pro dedinho e nem pro dedão. Deixa o bumbum bem encaixado, as suas coxas bem contraídas, para trabalhar bem a parte de panturrilha. Fiz 2 repetições de 12 vezes e equilíbrio de 10 segundos. Faz 12 vezes, equilibra, 12 vezes, equilibra e segura. Sem descer desse equilíbrio, a gente vai começar a tentar fazer o grand plié. Bumbum bem encaixado, coxas bem contraídas, trabalhando já a estabilidade de tornozelos, trabalhando bem a força da nossa meia ponta ali do nosso dedão, tá? 2 repetições de 12 vezes. Faz 12 vezes o grand plié e sustenta 10 segundos ali no grand plié. Faz 12 vezes e sustenta de novo no grand plié, trabalhando bem a força de interno de coxas, bem o encaixe do seu bumbum e a meia ponta bem alta. Pezinhos paralelos, agora a gente vai trabalhar um agachamento, levando o nosso bumbum bem para trás, trabalhando ali a posição da primeira jazz. Trabalha bem o bumbum, bem a força da coxa, cuida para o joelho não passar da ponta dos seus pés e também sustenta lá embaixo ali 10 segundinhos. Força aí nessas coxas, força nesse bumbum para sustentar essas pernas, sustentar esses giros, tudo aí. Agora a gente vai fazer uma segunda posição, trabalhando força de impulsão de saltos. Lembra de deixar o seu quadril bem encaixado, bastante força no interno, um grand plié bem grandão, juntando seus pés no salto, lá na primeira posição, fazendo pontinha. Vamos trabalhar os nossos pés também, que são partes muito importantes para estar fortalecidas. Aí eu tô começando com a elevação só do dedão, mantendo os outros 4 dedos no chão. Faço 10 vezes a elevação do dedão. Depois, eu vou manter o meu dedão grudado no chão, fazendo força para levantar só os outros dedos. Também 10 vezes, tá? Se você quiser intensificar, você pode fazer 2 repetições, 10 vezes dedão, 10 vezes os outros 4 dedos. Trago o meu bumbum bem perto do meu calcanhar para fazer as batidinhas. A gente vai manter o calcanhar lá no chão, fazendo batidinhas o mais rápido que você conseguir, durante uns 30 segundos, se conseguir até 1 minuto para trabalhar bem a parte da frente ali da nossa canela.
Vou usar a TheraBand de novo ali, tá? Adoro uma TheraBand, tá, gente? Então, comprem porque é bem importante para fazer vários exercícios de fortalecimento. Vou passar ali na ponta dos meus pés com um nozinho mesmo, tá? Vou esticar bem os meus joelhos, puxar a TheraBand para trás, manter a postura, tudo bem encaixadinho, joelho bem esticado. E vou fazer a famosa sequência de flex, meia ponta, ponta, flex, meia ponta, ponta, tá? Até umas 8 vezes, segura flex, segura pontinha. Vai repetindo isso. Se você quiser intensificar, pode fazer 2 vezes também. 8 vezes de flex meia ponta a ponta, segura, 8 vezes de flex meia ponta a ponta. Vou fazer um flex, afastar um pouquinho as minhas pernas para virar a ponta do meu pé para fora, para trabalhar bem ali a lateral da minha panturrilha, para fortalecer bem, para poder fazer uma quinta bem bonita, bem fechada, tá? Pode fazer 12 vezes, respira, faz mais 12 vezes. Se quiser fazer mais, pode fazer também para intensificar, porque é muito importante esse exercício. Para realmente provar que esse é o meu primeiro vídeo, eu acabei de fazer todos os exercícios das minhas costas, dos meus braços e das minhas escápulas e não estava filmando. Então pausa na programação, que eu vou trocar de look, porque vai ser outro dia, e daí eu vou mostrar os exercícios de braços que eu uso na minha preparação física, ok? Perdoa a blogueira nova, por favor. Gratidão. Bom, enfim, agora com outro look, bora lá pro fortalecimento de costas. Aí eu tô fazendo uma elevação de costas junto com as minhas pernas, braços pra frente, escápulas encaixadas, tentando deixar os pés o mais junto possível, pontinha do pé, contrai bem o bumbum, levanta tanto as pernas quanto as costas. Faz aí 8 vezes e sustenta 8 tempos. Aqui eu decidi trocar de posição porque eu calculei que não estava dando pra enxergar direito o que eu tava fazendo, tá? Desculpa. Deixo meus pés atrás bem juntinhos, faço uma pontinha. Vou fazer a elevação agora só das minhas costas, tentando não levantar os meus pés. Levantou o máximo que você conseguir do chão, faz aí 8 repetições, levanta, segura, sustentando 8 segundinhos ali. Não reparem que eu tô olhando muito pro computador, mas é que eu tava assistindo um filme enquanto eu tava fazendo aí os exercícios. Porque aqui a bailarina e a professora, na correria, a gente une o útil ao agradável, né? Que é o treino e poder atualizar os filmes e as séries, né, pessoal? É isso aí. Sempre tem um momento da preparação física que a gente para pra pensar o que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Mas daí a gente volta a fazer o exercício. Então, fazendo mais uma elevação de costas aí, fazendo a elevação agora trazendo as minhas escápulas para trás, encaixando elas, levantando a coxa, deixando ali a posição dos braços em 90 graus e as pernas também. Esse levanta as costas e faz força para levantar as coxas do chão. Faz uma repetição de 8 vezes, sustenta 8 segundos lá em cima. E olha a TheraBand aí de novo, eu falei que eu amo uma TheraBand. Então agora a gente vai deixar os nossos punhos bem pertinho um do outro, tá? Colocando os braços na frente, bem na altura do nosso ombro, e vai puxar para trás, trazendo essas escápulas, fechando lá atrás. Deixa seu ombro bem encaixado, com as escápulas bem para baixo, cotovelo bem para cima, tá? O braço vai tremer, igual o meu tá tremendo, porque eu sou uma franguinha e a gente tá treinando para ter força nesse braço. Então faz uma repetição aí de 8 vezes a 10 vezes, segura, sustenta lá 8 tempos. Lembra de, na hora que você for puxar o elástico, vir com o elástico resistindo e voltar com ele resistindo, tá? Para ter bem essa sustentação de braços. Mantenha a postura durante esses exercícios, tá, meninas e meninos? Agora eu vou segurar o elástico um pouquinho mais longe, assim, dos meus punhos. Vou colocar meu braço para cima, deixando meu ombro bem encaixado e puxando as minhas escápulas para baixo, tá? Trazendo o braço ali no ângulo de 90 graus, encaixando as minhas escápulas. Também naquele mesmo esquema de ir com o elástico resistindo e voltar com ele resistindo, tá? Faz uma repetição aí de 10 vezes e sustenta 8 segundinhos ali. O de sempre da bailarina, que é o 5, 6, 7, 8, sempre vai segurar, tá? Deixa o braço tremer,
Vai doer, mas é isso aí, a gente tá treinando pra não ser frangas, minhas amigas. Bora lá! Vou manter meus 2 braços lá em cima e agora eu vou abaixar somente um braço, trazendo essa escápula para baixo também, resistindo o elástico, aquela mesma história de sempre, tá? Esse a gente tá trabalhando a força lá da escápula que tá descendo e a força de sustentação do braço que fica, tá? Então por isso a gente tá trabalhando bem a resistência do nosso braço, mantém o ombro aí bem encaixado, mantém a postura, trazendo essa força de escápula para baixo. Faz 8 vezes com um braço, sustenta 8. Faz 8 vezes com outro braço, sustenta 8, tá? Mesma história de sempre. Tira um tempinho aí pra respirar. Eu tô tirando um tempinho pra dar uma olhada ali na cena que tava acontecendo no filme, tá? Mas faz os 2 braços, tá? Não vou fazer só um. Vou fazer só um porque ele é mais forte. Faz os 2 pra ficar forte com os 2 braços, tá, gatas? Caso vocês queiram intensificar, pode fazer sim 2 séries de cada braço de 8 ou até 3 séries de 8 com a sustentação. Faz 8, sustenta, 8, sustenta, 8, sustenta, tá, gatinhas? Eu sou uma franguinha, então eu ainda consigo fazer só no máximo de 1 a 2 vezes a série, tá? Mas se vocês são aí mais fortes, faz aí que dá tudo certo. Com os punhos pra frente, a gente vai trabalhar esse movimento de trazer a escápula pra trás, tá? Trazendo ela pra trás e pra baixo, bem esse encaixe, tá? Eu vou usar a TheraBand ali com os meus punhos perto, tá? O braço ele fica um pouquinho pra cima da linha do seu ombro, tá? Então, eu trago fazendo bem essa força de resistência para baixo a minha escápula e para trás. Vocês conseguem ver ali nas minhas costas a minha escápula encaixando e desencaixando, tá? Faz 8 vezes, sustenta 8 tempos. É muito importante também a gente trabalhar a parte de mobilidade do nosso corpo, tá? Então, esse exercício que eu tô fazendo, ele tá trabalhando uma força, mas ele tá trabalhando a mobilidade dos meus ombros. Se vocês perceberem que meu braço, ele estica, assim, um pouco mais do que ele deveria, é porque eu tenho hiperextensão em algumas partes do corpo, tá? E meu braço esquerdo, que é o da minha tatuagem, eu tenho uma hiperextensão nele, tá? Então, aí a gente vai trabalhar a resistência do elástico, deixa ele aberto, vai passando ele lá por trás da sua cabeça, uma mão, depois a outra, tá? A gente tá trabalhando a resistência, mas tá trabalhando a mobilidade. Faz aí 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro, dependendo daí como tiver a sua dor. Aquela pausa pra respirar, tomar uma aguinha, eu assistindo meu filme de novo, porque a gente precisa também, né, de um pouquinho de diversão na nossa vida, mas a gente também precisa treinar. Com o elástico esticado, eu vou passar a mobilidade daí pra trás, pra frente e pra trás. Com o elástico esticado, tá? Ali eu vi que tava muito fraco, aí eu mudei um pouquinho pra poder ter uma resistência do elástico, passando pra frente com os 2 ombros e passando para trás. Sempre tenta passar os 2 ombros juntos, tá? O meu tava um pouco dolorido, mas eu tava tentando ali, tá, gente? Tenta aí, firme e forte. Agora chegou o momento de trabalhar a força de abdominal ali, trabalhar o fortalecimento do nosso core. Tô fazendo um abdominal comum, tá? Esse eu fiz 2 repetições de 12, faz bem sustentado, lembra de respirar, subir o máximo que conseguir. Esse é o abdominal comum mesmo, tá? Nesse exercício eu mantenho ali o meu quadril encaixado, tá? Não faz corcunda. Mantenha as pernas de vocês um pouco mais para baixo, tá? Não 90 graus, ela um pouquinho mais para baixo ali, quase um 45. E a perna você faz pontinha, encosta no chão e volta, trabalhando bem essa resistência ali. Vocês vão sentir bem a parte de cima do core de vocês, tá? Faz uma repetição de 12 vezes e se quiser intensificar, pode fazer mais 12 vezes de novo. Lembra sempre de trazer essa força de sustentação, que vai ser muito importante aí para adágios, para exercícios mais lentos e para sustentação de pernas depois também. Agora eu tô trabalhando um abdominal agrupado, tá? Pode fazer uma repetição de 8, ou 2 vezes de 8, ou 2 vezes de 12 também, tá? Agrupa bem, lembra de subir sustentado, descer sustentado, fazendo bastante força ali no core de vocês, tá? Vai intensificando conforme vocês conhecem a força corporal de vocês, tá? Como nesse dia eu tava trabalhando o corpo todo, eu preferi fazer uma sequência de 12 só. Agora a gente vai trabalhar o abdominal também já trazendo essa força de sustentação de pernas, tá? Venho lá de trás bem sustentado, com o meu braço vindo lá por cima da minha cabeça e trazendo a minha perna 90 graus, tá? Tentando encostar a minha mão lá na ponta do meu pé.
Então, vem sustentado e volta sustentado, tá? Bem desenrolando as costas. Encosta a lombar, para daí as escápulas, tudo bem sustentado, bem calmo. Lembra de respirar, lembra de trazer a perna bem 90 graus. Pode fazer 2 repetições de 12 esse, tá? Nesse dia, como eu tava trabalhando no corpo todo, eu fiz uma repetição de 12, 6 vezes com cada perna, tá? Mas se você for fazer só um treininho de core, pode fazer sim, tranquilo, 2 vezes de 12. Agora a gente vai fazer uma elevação pélvica, tá? Lembra de deixar os seus pés bem paralelos, joelhos bem paralelos, tá? Lembra de não fazer corcunda também, tá? Quadril bem encaixado, sem fazer aquela caverninha ali. Trabalha a elevação pélvica bem sustentada, trazendo bem o bumbum para cima, amplitude máxima sempre. Contrai bem o bumbum, vai sustentado e volta sustentado, tá? 2 repetições de 12, caso esteja fazendo só o treininho de ABS, mas se estiver fazendo o corpo todo, pode fazer uma repetição de 12 ou até 15, 16 vezes, tá? Agora a gente vai trazer a nossa perna como se fosse num passê. O mesmo esquema, tá? Cuida para não desencaixar a nossa lombar, tá? Traz o nosso cotovelo encostando no joelho, tá? Também pode fazer 2 vezes de 12, tá? Ou pode fazer 8 vezes com cada perna, dependendo de como tiver o seu treino e como tiver ali a sua força corporal, tá? Vai tendo bastante consciência disso para vocês também não se machucarem. Entre um exercício e outro, também é muito importante lembrar de fazer a nossa respiração bem profunda para ir mantendo lá o nosso controle corporal e o nosso controle de respiração que a gente precisa nas coreografias. Agora a gente vai trabalhar uma vela, tá? Trabalhando bem lá em cima, vai sustentado e volta mais sustentado ainda. E na hora de voltar, lembra de encaixar o seu quadril, tá? Não deixa fazer aquela caverninha lá embaixo para poder sustentar bem e nunca, 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 nunca desencaixar o quadril, tá? Tenta levar a perna de vocês em direção ao teto, tá? Não para trás, para cima. Vai sustentado e volta sustentado. Esse pode fazer uma repetição de 15 vezes, tá? Agora, a gente vai manter a nossa perna lá em 90 graus, tá? Mãozinha junto uma com a outra e vai levar para as laterais, tá? Esse exercício, se vocês tiverem aquele bloquinho em casa, vocês podem usar ele, tá? Levando o bloquinho de um lado para o outro, sustentando a perna. Esse pode fazer repetições de 2 vezes também, tá? Bem sustentado, com bastante calma, respirando bem, tá? Então, 2 vezes de 12 esse. Vamos fazer agora uma pranchinha de cotovelo, tá? Pés paralelos. Vai trazer um passê bem andeor lá em direção ao ombro de vocês, ao cotovelo, tá? Cuida para esse bumbum não ficar lá para cima e nem para baixo, fazendo uma lordose. Faz uma repetição aí de 20 vezes, 10 vezes com cada perna, trazendo esse passê bem andeor e bem sustentado. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que vocês continuem aqui comigo. Então, se você gostou e tá ansioso para acompanhar os próximos conteúdos, já me segue aqui embaixo, me segue nas redes sociais, vou deixar meus arrobas aqui. E muito, muito, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e continuem aqui. Um beijão!